Pai, abençoa nossas vidas, ó Deus. Esteja, meu Deus, na nossa caminhada, querido Deus. Aceita, Pai de amor, tudo que nós preparamos para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Ó Deus, abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, Senhor, que está à escuta deste culto, ó Pai. Ó, meu Senhor, nós te agradecemos pelas ricas bênçãos vindas do Senhor. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, ó Pai. Te pedimos misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que nós possamos, querido Deus, te amar em espírito e em verdade, Senhor, de todo o coração. Agora, meu Deus, esteja nessa direção, ó Pai. Eu te agradeço pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 3. Salmo 3, vamos ler o 16 e o 17. Amém? Salmo 3, 16 ao 17. Meu filho, eu estou... Tá perto aqui. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João Amém? não? João não? Amém? Oi? Foi João, 3,16, foi salvo. Amém? Oi, João 3,16. A irmã falou salmos, eu acho. Então, e o 17. Ah, tá bom. Oi? A irmã acho que falou salmos. Mas tá bom. João 3. Desculpa. Desculpa, vamos ler de novo. Não, mas tudo bem. Vamos ler de novo, desculpa, atenção aqui. Passagem. Vamos repetir. Desculpa, irmão. João 3, 16 e 17. Vamos repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Agora é amém, né? Louvado seja Deus por essas palavras, né? O mundo ser salvo pelo Senhor, por aqueles que o Senhor fez as escolhas. Nós damos graças ao Senhor pela escolha que Ele fez em nossas vidas. A gente vê a prova, né, do amor de Deus por nós, dar o seu único Filho ao mundo, né, para que nós sejamos salvos. Vivemos na graça do Filho de Deus. Como é maravilhoso, irmão. Nós temos certeza que Deus nos ama. Nós temos essa certeza que Deus nos escolhido de Deus, né? Deus, desde antes da fundação do mundo, Deus fez a escolha do seu povo, né? Aprendi isso nos estudos do pastor Fábio. Louvado seja Deus pela vida do pastor. Então, vamos nesse momento, irmãos, orar, interceder pelas
necessidade de cada um, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando pelas dificuldades. Então, vamos, nesse momento, irmãos, fazer as suas entregas ao Senhor. Culto de oração, né? A palavra de Deus diz, né, que pouca oração tem pouco poder, mas muita oração tem muito poder, né? Que é um momento que nós estamos em comunicação. Amém? Alguém tem algum pedido? Pedir para que haja, irmã, um interesse maior, né? Nós somos sempre o mesmo grupo. Então, que haja interesse maior da igreja, que outras pessoas, né, outros irmãos, possam entrar na sala também e participar com a gente. Isso. Agradecer a Deus, né, a volta que tem sido, né, os cultos cada vez mais concorridos, tem tudo corrido assim bem, para a glória de Deus. Agradecer a Ele, a igreja. Vamos lá. Pedir a Deus pela Igreja Batista, em Tocos, pedir pelos irmãos, e pedir para aqueles que o Senhor certamente vai alcançar com o Evangelho que aí é pregado e vai acrescentar a Igreja do Senhor. Então, quero pedir por isso, socorro do Senhor nessas vidas, e pedir por nós mesmos, como Igreja Batista em Tocos, a misericórdia do Senhor, sua graça, seu amor por nós. O fundamento é o Senhor, né? É Cristo. E que o Senhor possa também consolar aqueles que estão doentes, não estão indo, não estão se reunindo como igreja. O Senhor sabe de todas as coisas e possa, né, a palavra de Deus atuar nos corações para que a pessoa se levante, se erga e vá estar junto conosco ali para louvar, adorar o nome do Senhor, como igreja. Amém. Levi colocou no grupo aí, aniversário da irmã Graziela. Então, vamos orar por ela. Pela irmã Cláudia de Caxias, pela irmã Márcia e pelo irmão Fernandinho Júnior. A irmã Graziela está fazendo um ano hoje também? Meu filho? Não é isso? Como? A irmã Graziela está fazendo um ano hoje também, né? Para de horroroso. Levi Mais colocou... algum pedido, irmão? Sim, é Graziele hoje está fazendo, tá com sabe dela hoje. Eu vi, está fazendo um ano hoje, né? A irmã Cláudia, acho que foi ontem, Graziela hoje, amanhã a irmã Márcia e o irmão Fernando Gonçalves Júnior. Amém. Tem mais alguns irmãos? Quer fazer algum pedido, irmãos? Vou agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E mesmo em meio a tantos problemas, né, tantas dificuldades, mas a Igreja de Tocos tem caminhado. E agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, né, que tem dedicado tanto aí sua vida aí, ele e irmã Vero, aqui na Igreja de Tocos, né, em prol da igreja, né, melhoria. A gente tem visto a igreja mudar, a gente tem visto a igreja, né, caminhando, mas como o pastor falou, né, há ainda necessidade de ter um grande interesse, né, para a gente caminhar junto. Mas Deus sabe de tudo, né, no momento certo, né, as coisas vão acontecerem. E vamos pedir a Deus, né, que a igreja, né, caminhe junto aí com o pastor e para a gente, né, fazer um bom trabalho para o Senhor. Amém. Amém. Mais algum pedido, irmãos?
Mais algum irmão quer fazer algum pedido, agradecimento? Esse momento que estamos, irmãos. Bom, então eu vou agradecer a Deus por mais uma vez, por mais uma oportunidade que Deus dá em nossas vidas, né? Como é bom, irmãos, Deus dá essas oportunidades para a gente ouvir a palavra dele, para a gente aprender a palavra dele, para a gente, como o pastor, né, falou, né, são poucos irmãos que estão entrando na sala para assistir o culto, né? Sentado em sua casa, irmão, você assiste a palavra de Deus. Eu estou vendo, eu agradeço a Deus pela força, né, e o carinho do irmão Fagner, né? Está lá embarcado, daqui a gente está vendo ele dirigindo a sala de vídeo, no pratinho de comida, mas está ali trabalhando para o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, irmão Fagner, tá? Que Deus coloca nessa saída sua, que Deus, né, levanta alguém para fazer esse trabalho que você tem feito, que tem sido tão valoroso para o Senhor. Então, eu quero agradecer a Deus. Agradeço a Deus também pela minha vida, pelo sustento que Deus tem me dado, pelas lutas de barreiras que eu tenho passado, mas eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele tem me sustentado a cada momento da minha vida. Eu, quando leio esse texto aí, né, Fagner, como eu falei, era João, eu falei o Salmo, né? Quando eu leio, eu fico muito alegre de eu ver que Deus deu o seu único filho, né? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, isso é uma razão forte da gente valorizar o nosso Deus, da gente amar o nosso Deus. Não colocar empecilho algum, irmãos, para a gente não ouvir a palavra de Deus, porque Ele é merecedor, né? Ele faz tanto pela gente, mesmo nós não merecendo, mas Deus, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus fiel. E ai de nós se não fosse esse Deus tão bondoso que temos em nossas vidas. Então, eu peço a Deus pela minha família, eu peço a Deus pela vida da igreja, peço a Deus pela vida do pastor e família. Eu tenho orado muito pela vida do pastor. Eu peço muito a Deus assim, que o pastor não venha se ficar desanimado, né, com algumas friezas, né, que Deus venha sustentar, né, o pastor nesse rebanho aqui de Tocos, que nós possamos pegar junto com o pastor, trabalhar junto com o pastor na obra do Senhor, porque a obra não é nossa, né, a obra é do Senhor. E que Deus venha levantar, né, irmãos para estar junto, trabalhando também, ouvindo a palavra de Deus, estando na igreja, que a gente, eu tenho certeza que qualquer pastor, ele não vai querer ver uma igreja vazia, né? Ele vai querer ver uma igreja abençoada, uma igreja cheia né, de almas de Cristo. Então, nesse momento, nós vamos orar. Eu vou convidar para orar nesse momento, eu vou convidar a irmã Vera, e vou convidar o irmão Fagner também, que ele vai levar 15 dias sem orar aqui com a gente. Amém? Oremos com a irmã Vera e o irmão Fagner. Amém? Vou iniciar, irmão. Fechar nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome nesta hora. Bendito Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dono da nossa vida. Nós somos a tua igreja, aqui estamos reunidos em teu nome para estar culto de louvor e adoração tão somente ao Senhor. Queremos nesta hora nos colocar diante do Senhor e pedir as bênçãos da palavra do Senhor na nossa vida,
para que a gente sinta sempre prazer, sempre alegria em te buscar, te conhecer mais e mais, e conhecer mais da tua palavra, e em te servir, e que a gente possa espalhar aos outros a grande notícia de salvação, a maior mensagem, a mensagem da cruz de Cristo. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada um que está reunido em suas casas nessa hora, ó Deus, certamente orando e pedindo pela Igreja Batista de Tocos, por a mensagem que vai ser aqui, ó Deus, gravada, proferida. O Senhor venha, ó Deus, derramar suas bênçãos dos altos céus sobre as nossas vidas. Pastor Fábio, como líder da Igreja de Tocos nesse tempo, a liderança toda, ó Deus, e cada irmão, cada irmã, da maior importância na igreja, cada um de nós que forma a tua igreja. Nós nos sentimos abençoados nesse tempo por tua palavra que é pregada, e agradecemos ao Senhor a bênção, o privilégio, a honra, a grande responsabilidade de ser igreja do Senhor. Quero colocar diante do Senhor as necessidades, irmão Joel, cada um que aqui pediu e agradeceu. Quero pedir também, ó Deus, pelos aniversariantes desta semana, mês de outubro, e que o Senhor venha, ó Deus, encher o coração de gratidão, de amor ao teu nome, de amor ao Senhor, e amor uns aos outros. Ó Deus, fica conosco, abençoa também o irmão Fagner, que está nessa nova empreitada no trabalho, também o irmão Levi, cada um de nós, ó Deus, as suas funções, atividades, seja o Senhor honrado por aquilo que nós fizemos. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, é que nós oramos. Amém. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez, por nossas vidas, pelas tuas misericórdias, pelas bênçãos, seja esse nosso viver, seja em agradecimento por todos os bens, por todo o bem que tu tens feito a nós, mesmo nós sendo desobedientes, não merecedores da tua bondade, da tua graça. Obrigado porque o seu amor, ele está acima de toda a nossa desobediência, Deus. Está acima, Deus, de todo o mal que muitas vezes nós cometemos. E em Cristo Jesus, teu amor chega até nós. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, também porque estamos aqui neste culto, Deus, temos essa liberdade de apresentar diante de Ti nossos pedidos, nossos agradecimentos, de clamar a Ti, Deus, pelas nossas vidas, pelas necessidades da Tua igreja, pessoais, as necessidades pessoais de cada um, em particular. Que o Senhor venha, Deus, abençoar os aniversariantes, a Graziele, os pedidos que o pastor pediu, se eu não me engano, o Fernandinho. Que o Senhor abençoe essas vidas e cuide deles, ó Deus, fazendo prosperar, ó Deus, anos e anos de vida em Tua presença, ó Deus. Que sejam tocados os seus corações e que de maneira nenhuma nós venhamos a nos afastar da Tua presença, ó Deus. Abençoe a nossa irmã Joelma, a sua saúde, as suas lutas, ó Deus, que ela tem passado nesses últimos dias com sua saúde. Que o Senhor venha a estender as Tuas asas, as Tuas mãos, os Teus braços, ó Deus, sobre a vida da nossa irmã e venha cuidar dela, Deus, ó Teu servo. Firma-nos, ó Deus, espiritualmente, ó Deus, nós te pedimos, talvez seja o mais importante, ó Deus, firmeza espiritual, firmeza em Cristo, fazer com que os nossos olhos sejam voltados para Ti, para a cruz de Cristo, para o nosso Senhor Jesus, e vivermos, ó Deus, uma vida em comunhão, em plena comunhão com o Senhor. Peço que o Senhor me guie, ó Deus, agora no dia 23, depois de amanhã, que estarei embarcando nessa unidade nova, pessoas novas, ó Deus, que eu seja verdadeiramente, dê um bom testemunho, seja a boca do Senhor na convivência, Deus, no testemunho, no exemplo de servo do Senhor,
para que as pessoas, ó Deus, possam entender e enxergar que é o Senhor mesmo, ó Deus, quem opera todas as coisas em mim, nos teus filhos, a fim de que a honra e a glória seja do Senhor, a fim de que eles voltem seus olhos para Cristo, como aquele que faz, cumpre todas as coisas em nós. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Pedimos, clamamos mais uma vez também pela vida dos irmãos, de forma que eles sejam incomodados pelo teu Santo Espírito, a estarem junto conosco, cultuando ao Senhor, tendo, ó Deus, fazendo, Deus, dos cultos, ó Deus, da vida em comunhão, das programações da igreja, sejam as primícias do louvor e da adoração que podemos prestar a Ti. Portanto, essas coisas devem vir primeiro, antes de todas as coisas. Ajude-nos, ó Deus, a fazer isso, ó Pai. Nós te pedimos, no nome de Jesus, que isso não seja negligenciado por nós, mas que a tua igreja, os jovens, os anciãos, cada membro do corpo de Cristo ali entenda, ó Deus, e compreenda isso. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Misericórdia, o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, nesse momento agora, mais uma vez através do nosso pastor, o pastor Fábio, que tanto tem nos ensinado a tua palavra verdadeira. Que o Senhor mais uma vez venha usar o teu servo a nos ensinar as tuas escrituras, que haja ouvidos espirituais, não contenciosos, mas que se esforcem por compreender, comparando com as escrituras as verdades, não sejam como nécios, mas que a tua igreja, com cada irmão, venha, Deus, buscar por compreender essas verdades, ó Deus. Nós te pedimos essas bênçãos no nome doce de Jesus, agradecidos por todos, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmã Joelma, pode liberar o áudio, tá? Aí, irmã, Martinha vai nos... A Martinha vai? É. Tá bom. Então, a palavra está com a irmã Martinha. Boa noite, irmãos. Graças a Deus do Senhor. Vamos continuar, né, exaltando o nome do nosso Deus. Vamos cantar louvor, te adorarei. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é santo, Ele é justo. Tributemos a Ele louvor, adoração. A sua palavra diz, no Salmo 138, né? Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses. Cantarei louvores a ti, voltado para o teu santo templo. Eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondestes. Deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Vamos exaltar ao Senhor, rendei graças. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é santo. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é justo. Tributemos a Ele louvor, tributemos adoração. Pelos séculos dos séculos te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Diante do trono, te adorarei, te adorarei. Para sempre te adorarei. Querubins cantando, serafins voando diante do trono, tua noiva louvando nas bodas do Cordeiro.
querubins cantando, serafins voando diante do trono, tua noiva louvando nas bodas do Cordeiro, pra te adorar, Senhor, pra te exaltar, Senhor, Rei dos reis, te adorarei, oh, te adorarei, te adorarei, te adorarei, diante do trono, te adorarei, te adorarei, para sempre te adorarei. Eu te adorarei. Nós vamos cantar, irmãos, 295 do cantor cristão, Tudo Entregarei. Já passou, né? O momento aí do pedido de oração, que os irmãos já o fizeram. Mas também precisamos, né, confiar nesse Deus e entregar, de fato, o nosso clamor ao Senhor, entregar a nossa vida por inteira, né, à vontade do Senhor, que ela seja feita sobre nós, que ela venha sobre nós, a vontade dele seja na vida de cada um dos irmãos, e possamos entregar todos os dias as nossas vidas, as nossas lutas, né, as nossas preocupações, e descansar nesse Deus. Tudo entregarei, vamos cantar primeira e segunda estrofe. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Tenha seja exaltado eternamente, né, entre nós. Irmã Joel. Amém. Que Deus te abençoe, irmã Marcos. Agora vamos passar a palavra para o pastor. Que Deus te abençoe, pastor. Essa palavra que nós vamos ouvir. Por quê? Não, eu vou lá, não, né?
Amém. Amém. Quero saudar aos irmãos. A irmã Marta apareceu, irmão Levi, irmã Denise, irmão Silvanei, irmão Fagner, irmã Vera está aqui, a irmã Joel. Vamos então abrir, irmãos. Vamos concluir hoje o capítulo 9 de Daniel. Daniel, capítulo 9, de 20 a 27. E vamos ver o que aconteceu depois da grande oração do profeta Daniel. Vamos ler a palavra. Depois os irmãos mantenham a Bíblia aberta aí. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. O princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem, é o anjo Gabriel que está falando com ele, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Deixa aberto aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos aprender a palavra do Senhor. O teu Espírito está em nós, em cada um de nós, e está nesta palavra, pois que ele que a inspirou ao profeta, aos profetas e aos apóstolos, que ele nos ajude, que ele nos conduza
a Jesus, porque o centro da história, todas as coisas, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, e tudo se cumpriu na pessoa do teu Filho Jesus. Abra nosso entendimento, abra o nosso coração e a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, irmãos, concluindo o capítulo 9. Nos versos 1 e 2, nós vimos, lembrando aos irmãos, uma grande descoberta. Daniel estava lendo o rolo da lei, as Escrituras, no livro do profeta Jeremias, lá pelo capítulo 25, verso de 8 a 11, e 29, de 10 a 14, e ele se deparou com a profecia de que 70 anos seria o tempo do cativeiro do povo de Deus na Babilônia, e já haviam se passado 68. Ele, então, nos versos 3 a 19, nós vimos semana passada, ele se dobra em oração a Deus. Foi uma grande oração. Uma das maiores, se não a maior oração que está na Bíblia. Uma das maiores, porque a de Jesus, lá no capítulo 17 de João, é maior que essa. Mas a Daniel foi uma das grandes orações, e foi o nosso tema na semana passada. Hoje, irmão, nós vamos ver o que aconteceu como resultado desta grande oração de Daniel. E nós já lemos o texto, são os versos de 20 a 27. De 20 a 27. A primeira coisa que nos chama a atenção é que Deus estava ouvindo a oração de Daniel. Versículo 23. Lembrando os irmãos, antes de lermos o texto, quando passava aqui, escreveu Daniel aqui, que o anjo Gabriel, assim que ele terminou de orar, em instantes estava diante dele. Aquilo que eu ensinei aos irmãos. O mundo espiritual, onde está Deus, o Pai, o Filho, o Espírito, onde estão os anjos, onde estão todos os irmãos que já partiram, é um mundo diferente do nosso. Não é um mundo que está limitado ao tempo e ao espaço. Não há lei da gravidade para esses seres espirituais, os espíritos. Então, Gabriel veio do céu à terra em fração de segundos, em instantes. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é que Deus estava ouvindo a oração de Daniel. Olha o versículo 23. Gabriel falando com Daniel. No princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem. É porque Deus estava orando e ele deu uma ordem a Gabriel para vir transmitir isso a Daniel. Isso diz muito a nós também, irmãos, como igreja. Não duvidem nunca. Se nós tivermos consciência de que a nossa oração é um ato espiritual, que nós oramos ajudados pelo Espírito, é ele, como diz Paulo aos Romanos, que ele intercede por nós nas orações. Se oramos conscientes de que o caminho para Deus é Jesus, Deus ouve sim cada uma das orações do seu povo. Aqui está a prova, desde os tempos dos profetas do Antigo Testamento. No princípio das suas súplicas, Daniel, saiu a ordem e eu vim para tu declarar. Quem deu essa ordem a Gabriel foi, naturalmente, o Senhor. A segunda coisa que nos chama a atenção
e que nos faz, eu diria, que nos anima, mas ao mesmo tempo nos deixa preocupados. Será que nós somos tão amados, que Deus nos ama? Nós sabemos disso. Mas será que nós somos tão amados no céu como era Daniel? A parte do meio do versículo 23. Vou ler. No princípio da sua súplica, saiu a ordem, eu vim para te declarar. Então, Gabriel, o anjo, disse para Daniel, porque és muito amado. Daniel era muito amado no céu. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Ele era, então, muito amado no céu. A terceira coisa é que ele vai receber, através do anjo Gabriel, acho que depois eu ligo, ele vai receber, através do anjo Gabriel, o entendimento da visão quanto ao futuro da obra de Deus, o que vai acontecer no futuro com respeito à obra de Deus. É o final do versículo 23, porque é muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel recebeu, então, a compreensão e o entendimento das coisas que iriam acontecer e que aconteceram nos dias de Jesus e até mesmo depois da sua subida ao céu. Nós vamos chegar lá. Fala, então, Gabriel, 70 semanas, ou como no hebraico costumava-se dizer, 70 setes. Lembro que quando Pedro, era uma expressão comum entre os judeus. Lembro que quando Pedro perguntou a Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7? Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, nessa história que estava por vir, essa profecia que iria acontecer, Jerusalém seria testemunha. Hoje nós sabemos que ela foi realmente testemunha de 4 realidades. A primeira é que o pecado do povo, o povo de Deus, que incomodava tanto a Daniel na oração e o fez confessar, Deus finalmente dará um fim a ele. Daniel se preocupava muito com o pecado do povo. O povo de Israel era um povo rebelde, era um povo ingrato, era um povo que acabou, culminando na rejeição do próprio Jesus como Messias. E aquilo incomodava Daniel. Mas Jerusalém foi testemunha disso. Ele confessou isso para Deus. Mas diz a palavra que finalmente o pecado do povo teria um fim. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar do templo onde entrava somente o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele entrava sempre com sangue. E foi o que Jesus fez, ele entrou no Santo dos Santos celestial, lá no céu, e entrou com o sangue dele, com o sangue que ele pagou, a nossa total libertação.
No versículo 24, então, no início, né, diz que os pecados foram tratados, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados daquele povo e do povo de Deus, dos nossos pecados. Na verdade, foram tratados pelo ungido, pelo Jesus de Nazaré, pelo nosso bendito Senhor e Salvador. No versículo 24, a parte final, fala em perdão e o cancelamento da culpa, que nos deixa assim limpos, né, aos olhos de Deus. Final do versículo 4. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Na verdade, irmãos, no Evangelho, quando Jesus, né, trouxe e as coisas começaram a se clarear, aquele Evangelho que havia sido já pré-anunciado desde os dias de Abraão, o Evangelho que, na verdade, Deus começou a ensinar a Adão ainda no Éden, no capítulo 3, 15 de Gênesis, mas com a vinda do Evangelho, da graça de Deus, agora a coisa toma uma dimensão muito maior do que o simples perdão e o cancelamento da culpa. O Evangelho vai nos dizer, irmãos, como pecadores que somos, o Evangelho vai dizer como nós, pecadores, poderemos ser considerados justos aos olhos de Deus. É muito mais que perdão. É muito mais que o cancelamento da culpa. O Evangelho é essa justiça que Daniel está falando, para trazer a justiça eterna. Que justiça é essa? É a justiça do Filho Jesus. Deus, ao transferir os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa impiedade, e colocar sobre Jesus na cruz, ele transfere para nós os que cremos, a justiça de Jesus. Então, o Evangelho vai mostrar como poderemos ser considerados justos aos olhos de Deus. O que é isso? Quando somos justificados e recebemos isso pela fé, justificados é o contrário de condenado. Quem não está justificado está condenado. Então, a justificação é uma doutrina que nós somos ensinados que Deus nos considera. Ele não nos torna justos, porque justo, uma pessoa justa, é uma pessoa que está inteiramente em conformidade com a lei de Deus. Ele nunca transgride a lei de Deus. E não há entre os homens, entre a criatura humana, ninguém. Paulo diz, não há um justo. Só teve um, Jesus de Nazaré. Ele, sim, obedeceu à lei de maneira perfeita. Não só de maneira ativa, ele nunca pecou, como de maneira passiva. Ele permitiu que a lei o condenasse e, naturalmente, que ele fez isso porque ele subiria aquela cruz em nosso lugar. Então, a justificação é a doutrina que nos ensina que Deus olha para nós e nos considera justos. O que é isso? É como se nunca tivéssemos pecado. É muito amor, é muita graça, é muita misericórdia, irmã Joelma. Deus olhar para nós, pecadores, e não vê pecado em nós, porque pegou todos eles, os passados, os presentes,
e até os pecados que ainda vamos cometer, e colocou sobre Jesus. Naturalmente que os pecados que cometemos, isso vai influir seriamente na nossa vida espiritual, na abundância de alegria, de paz. Podemos sofrer consequências físicas, consequências espirituais, frieza, negligência, a perda da alegria, da paz, mas nunca a salvação. É assim, irmãos, sabedores de que Deus nos considera justos. Isso significa que Ele olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. É que nos faz pecar menos, não é fazendo cobrança, não é olhando para o irmão e falando assim, você tem que sair dessa. Às vezes está desnutrido espiritualmente, ele está precisando de alimento espiritual, mas está fraco, está triste, está afastado. Então, ele precisa conhecer essas doutrinas, porque essas doutrinas é que vai fazer com que pequemos cada vez mais. Pecadores justificados eternamente diante de Deus. É coisa muito séria. Como entender isso? Que Deus nos olha como se nunca tivéssemos pecado, porque Ele os colocou sobre o Filho Jesus. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. Tudo sobre Jesus, para que essa justiça eterna pudesse chegar até nós. Em terceiro lugar, todas as profecias, não só de Daniel, mas de todo o Antigo Testamento, todas as profecias. Em Gênesis 3,15 tem uma. Deus falando com Adão e Eva, que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Era um homem, filho de uma mulher. É a primeira vez que o evangelho é chamado proto-evangelho. É acendido a luz que um homem viria a desfazer as obras do diabo, para tirar os crentes, os eleitos para a salvação, de suas prisões, de seus cativeiros. Então, em terceiro lugar, todas as profecias sobre o Messias, sobre Jesus, terão cumprimento com a chegada dele em Jerusalém, onde morreu. Em quarto lugar, será ungido o Santo dos Santos. Versículo 25 de Daniel 9. Sabe e entende, Gabriel está falando com Daniel, o anjo Gabriel. Sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, isto é, a vinda do ungido. Até o ungido. Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos de muita angústia. De muita angústia. A expressão, irmão, as expressões ungido, Messias e Cristo são a mesma coisa. Jesus era o ungido de Deus, era o Messias, era o Cristo. Quem sou eu para vocês? Pedro disse, tu és o Cristo, o ungido, o Messias. Essas expressões, ungido, Messias e Cristo, são a mesma coisa, uma referência clara a Jesus de Nazaré. No verso 26,
o anjo Gabriel vai falar com Daniel que o ungido de Deus seria morto. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, o Messias, o Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, até o fim não haverá guerra de nações, são determinadas. Nós comentamos isso na semana passada. É uma referência à total destruição de Jerusalém, depois que o ungido não seria mais severo. Ele seria ressuscitado e ascenderia aos céus. Próximo, não há assim uma data certinha, mas entre os anos 66 e 70 da era cristã, o imperador Tito mandou tropas romanas a Jerusalém. Antíoco Epifânio, lembra que nós falamos dele? Ele é o desolador. Ele destruiu com o exército toda a cidade de Jerusalém, inclusive o templo onde estava o Santo dos Santos. Então, aqui, a profecia, no versículo 26, também a profecia sobre a destruição do templo e de Jerusalém, em dias, de muita angústia. Depois disso, o povo andou disperso pelo mundo. Só em 1900, olha quantos anos eles voltaram para Jerusalém. Só em 1947 é que Israel seria considerado de novo uma nação. Daniel, irmãos, estava no 6º século antes de Cristo, cerca de 600 anos. E a destruição se deu depois do Calvário. Foi, como eu disse, entre os anos 66 e 70 da era cristã. Mas antes mesmo, Daniel já falava nessa destruição, depois da morte, da ressurreição e da subida de Jesus. Mas antes mesmo de tudo acontecer, o próprio Jesus já havia esclarecido isso. Jesus, irmãos, ele, como Filho de Deus, ele cumpriu entre nós, ele tem 3 prerrogativas próprias. Ele é profeta, sacerdote e rei. Então, o chamado Mateus 23, 24, 25, chamado principalmente 24 e 25, chamado Sermão Profético de Jesus. Jesus já poucos anos antes, já nos dias dele, pregaria, um sermão dizendo que todas essas coisas iriam acontecer. Deixa marcado Daniel aí, vamos lá em Mateus 23. Mateus, capítulo 23. A partir do versículo 34. Nós vamos ler até Mateus 24, 37. Mateus 23, 34. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Com palavra de Jesus. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns eles vão matar e crucificar. A outros açoitarão nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar.
Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Isso aconteceu uns 30 anos depois. Vamos continuar. 37. Jerusalém, Jerusalém, dizia Jesus, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, não ficou ninguém em Jerusalém, os que ficaram morreram. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem, em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus era profeta. Foi isso exatamente que aconteceu. A total destruição do templo até os dias de hoje, quando aqueles judeus ficam fazendo oração lá no chamado Muro das Lamentações, ali são ruínas do templo de Jerusalém, destruído há quase 2000 anos. No Monte das Oliveiras, versículo 3 do capítulo 24, acha-se Jerusalém assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e do rumor de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Agora ele está falando do fim do mundo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso está acontecendo a larga, irmão. Nunca houve tantos terremotos. Jesus está voltando, irmão. Jesus está às portas. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Há religiões que dizem que é a nossa perseverança que vai nos salvar. Não. É aqueles que Deus vai fazer perseverar. Aquele que começou a boa obra vai concluir até o dia. Naquela vida que Deus começou, nas nossas vidas, que Ele começou a obra, Ele vai fazer-nos perseverar até o fim. E será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vide o abominável da desolação, está falando da invasão de Jerusalém por Etíoco Epifânio, um general romano, de que falou o profeta Daniel, olha só, ele está citando o profeta Daniel, no lugar santo que ele entenda. Então, que estiver na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver soberano, não desça a tirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai daquelas que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque eles respeitavam muito o sábado, eu ficar lá, porque o sábado pode fazer nada, e eu acabar morrendo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Está falando já do fim do mundo. Por causa dos escolhidos,
ele vai abreviar tudo isso. 3 dias serão abreviados. Tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditem neles. Porque quando Jesus se manifestar, todos nós vamos ver. Todo olho vai vê-lo, até os que mataram ele. Porquanto surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus, mas isso não é possível. Vede que vou tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não vá para lá, não saiais. Ou ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, Jesus. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação, naqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua claridade. As estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Vai ser queimado tudo. Pedro diz isso com muita propriedade lá na sua segunda carta. Deus vai queimar tudo e fazer tudo novo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, porque não vai ter tempo mais ninguém se arrepender e receber a Jesus como Senhor e Salvador. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos de Deus vão passar por tocos, irmãos, para levar os escolhidos, os salvos, por aí. Aprendei, pois, a palavra da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim, estou terminando. Assim também vós, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas a volta do Senhor. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, elas vão se cumprir, não tenho dúvida. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Eu demorei a entender por que Jesus não sabia o dia. Deus teve esse cuidado de velar isso a ele. Você já imaginou? Porque se ele soubesse, ele teria dito. A pessoa, se ele dissesse para os discípulos, olha, no dia 11 de dezembro de 2020, eu volto. A pessoa, como seria o mundo? Então, Jesus, irmão, na sua encarnação, na sua humanidade, ele não tinha todo o poder. Foi vedado a ele algumas coisas assim, como essa, a volta dele. Mas assim que ele ressuscitou, ele, já em glória, ele disse, eis que me é dado todo o poder. Aí sim, ele, que era Deus, nunca deixou de sê-lo, por amor de nós, tomou a forma humana, mas ele disse, agora foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho de Deus. Desespero total daqueles que não acreditaram em Noé, no justo Noé, que levou 120 anos pregando o dilúvio, que Deus viria e só pouparia os que entrassem na arca. Ele passou toda sorte de vergonha e deboche, porque que arca é essa? Mas 120 anos depois, nós sabemos a história. Deus derramou água que cobriu e matou tudo, a não ser o que estava dentro da arca. Assim vai ser nos dias de Jesus. O Evangelho tem sido pregado, semana após semana, e as pessoas rejeitam. Tudo, irmãos, em razão da rejeição
do judeu. Todas essas coisas que acabamos de ler, que aconteceram já ao povo de Deus, de Israel, tudo aconteceu a ele, tudo tem uma razão. Foi a rejeição deles a Jesus como ungido, como o Messias, como o Cristo de Deus, que foi mais profetizado sobre essa semana final. Bem, vamos ainda ler Lucas 23, antes de voltarmos para Daniel. Lucas 23, de 27 a 31. Disse Lucas 23, 27 a 31. Lucas escreveu que seguia Jesus numerosa multidão daquele povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando para ela, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e os outeiros: cobri-nos, porque sem lenho verde fazem isso. Que será no lenho seco? Quer dizer, que naqueles dias já faziam isso, perseguiram a Jesus até a morte, os profetas, todos que foram enviados. E vai ser, então, por volta da ocasião de Jesus. Vamos voltar a Daniel e concluir lá. Daniel, vamos ver que foi mais profetizado sobre esta semana final. Versículo 27 de Daniel 9. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade de uma semana, para acessar o sacrifício. Não, até aqui. Ele fará aliança com muitos por uma semana, a metade da semana. Lembram que Jesus, quando na noite em que Judas o traiu, Jesus tomou o cálice dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança? É cumprimento disso aqui. Daniel disse que ele faria aliança com muitos. Quem são os muitos? Todos os crentes. Toda a igreja do Senhor está debaixo dessa aliança. É a garantia do sangue de Jesus, ou é o sangue de Jesus que garante a nossa bendita salvação e total libertação. Versículo 27, o final do versículo 27. O sacrifício foi uma vez e para sempre. Até os dias de Jesus, os sacrifícios, os sacerdotes eram sucedidos um pelo outro, assim que morriam, e os filhos de Levi, né? Agora, e os sacrifícios eram oferecidos dia após dia. Quando Jesus morre, aquele sacrifício de Jesus anula qualquer outro. Não havia mais necessidade nenhuma de sacrificar nenhum animal, porque o Cordeiro de Deus havia sido imolado. Lembra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? Não havia mais necessidade alguma do sacerdote humano entrar no Santo dos Santos do templo de Jerusalém, porque Jesus entraria no Santo dos Santos celestial com o próprio sangue. O sacrifício, então, foi uma vez para sempre. Eu vou ler para nossa conveniência, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 27, o autor de Hebreus fala isso. Cristo, sacerdote único e perfeito, versículo 27, que não tem necessidade, como aquele sumo sacerdote, oferecer todos os dias
sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso Jesus uma vez por todas, quando a si mesmo ele se ofereceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o caminho, este novo e vivo caminho consagrado pelo véu, pela carne, pela morte de Jesus, para o Santo dos Santos, foi permanentemente aberto pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não precisamos ir a lugar. O fato de nós entrarmos no Santo dos Santos, no trono da graça, não há necessidade, não é necessariamente só no templo onde nos reunimos para adoração, em qualquer lugar. Nós podemos fazê-lo agora, cada um em suas casas. Que coisa maravilhosa! Foi o sacrifício de Cristo uma vez por sempre, porque ele não ofereceu mais um animal, ele se ofereceu a si mesmo. Ele era o prometido Cordeiro de Deus, como disse João, que o batizou. É ele quem tira o pecado do mundo. Ele realmente tirou de nós. Estamos livres do que o pecado, né, exige como salário, que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o dom gratuito foi possível por causa do sacrifício do Cordeiro de Deus. É ele que é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Pai, nós entramos na presença do Senhor. Nós vamos ao trono da graça, pedir perdão pelos pecados que ainda temos cometido e entristecido o Senhor. Mas louvado seja o Senhor, e justificados que fomos. O pecado, Senhor, não altera o curso da nossa salvação, não altera o fim para o qual fomos chamados, que é a salvação eterna. Ó Deus, obrigado pelo estudo desta noite. Fique com cada um de nós. Visite a igreja. Coloque amor. Coloque vontade, Senhor, de servir ao Senhor, de cultuar ao Senhor, de buscar ao Senhor, a palavra do Senhor. Ó Deus, coloque alegria. Ó Senhor, liberta-nos, Senhor, daquilo que ainda nos aflige nesta vida, as preocupações naturais a todos nós, mas, Senhor, opera em nossas vidas. Cura-nos, Senhor, como já curaste a nossa alma e o nosso corpo. Faça tudo segundo a vontade do Senhor. A nossa é imperfeita, a do Senhor é perfeita. A nossa nunca é boa, a do Senhor é sempre ótima para cada um de nós. A nossa não nos agrada, mas a do Senhor é sempre agradável. Muito obrigado, Senhor, porque és Pai, e Pai misericordioso, bondoso, amoroso, gracioso. Muito obrigado por esta oportunidade. Esteja com o irmão Fagner ali em Macaé, prestes a embarcar para trabalhar. Obrigado pelo trabalho dele. Esteja com a irmã Joelma, toda a família. Esteja com o irmão Silvanei, irmã Josiele, os familiares também. Esteja com o irmão Levi, com a irmã Denise, com cada irmão, com cada irmã, onde eles estiveram. Alguns não puderam estar aqui conosco e têm estado. Abençoa, Senhor, abençoa-os onde eles estiverem. E reúna o teu povo de novo domingo para aquele culto de celebração que temos feito, de adoração, de louvor e de gratidão dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos nós.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante sempre o seu rosto e nos dê sempre muita paz. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, querendo Deus. Irmã Joelma, alguma coisa podemos? Libera o áudio, irmã. Joelma, libera o áudio. Liberei. Não, boa noite para todos, né? Até domingo, se Deus quiser. Amém? Amém. Em oração silenciosa. Assim estamos encerrados. Irmãos, Oi. eu queria... Passou o pedido de oração, né? Não entrei a tempo, mas não sei se os irmãos já pediram pela Jane, mãe do irmão Vinícius. Ela internou hoje. Vamos estar orando por ela, né? A doença agravou, ela tem estado sentindo muitas dores e o médico, né, hoje solicitou, né, que ela viesse buscar as coisas em casa e fosse internada. Então, estejamos orando pela família, né, pela vida e saúde de Jane. Boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Orar. Meu Deus. Amém. Levi, tá ouvindo aí? Amém, irmão. Boa noite. Levi, tá ouvindo, Levi? Tô. Levi, o cabo chegou lá, ela falou com você? Para colocar lá no meio? Não. Pois é, esqueci até de falar com você. Tá, ela chegou lá desde ontem. Aí, colocar lá, falar com o Benedito ficou de ajudar também para botar lá. Sim. Até domingo, porque senão não vai ter lá. Aham. Viu? Tá lá em casa o cabo. Ela já entregou, Faguinho. Tá aqui em casa. Ela me entregou hoje. Viu?